Muito bem, você acompanhou agora há pouco então a audiência pública sobre a Proguaru, a primeira do dia desta semana especial de cobertura ainda da LDO para 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Zé Luiz é o diretor da Proguaru e disse que o orçamento é cerca de 123 milhões de reais, isso ainda para esse ano. Explicou que a maioria do orçamento está envolvido com manutenção e a limpeza da cidade, que é a função da Proguaru. Principalmente aí na varrição e limpeza são 51 milhões destinados apenas para isso. E um pouquinho mais para a manutenção do sistema viário da cidade, cerca de 57 milhões e 700 mil reais. A Proguaru que emprega quase 5 mil funcionários, uma das maiores empregadoras do município de Guarulhos. Na sequência, você vai acompanhar a audiência pública da Coordenadoria de Relações Internacionais, dirigida pelo Fernando Santomauro, que está aqui ao meu lado. Olá, primeiramente, bom dia, muito obrigado por falar aqui com a TV Câmara. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na Câmara para conversar com os vereadores sobre o nosso trabalho. Coordenador, gostaria que você falasse então um pouco para quem está em casa, para entender melhor quais as competências da Coordenadoria de Relações Internacionais. Bom, a Coordenadoria é responsável por ser a voz das secretarias e do prefeito no mundo, né? A gente tem a competência tanto de trazer o que há de melhor no mundo, né, quando a gente pensa em políticas públicas, trazer recursos, né, e também ampliar e divulgar as políticas exitosas de Guarulhos no exterior. Pelo portal da Tecnologia Cidadã, eu vi que o orçamento não é tão grande, né? Deixa eu até pegar aqui na fichinha, ó, cerca de 455 mil reais estavam previstos para 2013. O que é feito mais ou menos com esse orçamento? O que dá para a gente adiantar aí já da sua explanação para essa audiência pública? Então, esse é um dos papéis da coordenadoria, né? A gente tem um orçamento pequeno, porque as prioridades são outras, né, na cidade, mas um dos papéis nossos é trazer também dinheiro para a cidade. Então, atualmente, cerca de 700 mil reais em projetos são trazidos para a cidade, né, através da coordenadoria. Então, captar recursos, é isso? Captar recursos também, né? Então, na verdade, a gente capta mais do que a gente tem, né, de projeto da prefeitura. Então, na verdade, é uma das poucas secretarias que é superavitária nesse sentido. A gente traz mais do que a gente gasta, né? E como está hoje a imagem de Guarulhos fora do país? Olha, está muito boa. A gente pode destacar alguns pontos, assim, por exemplo, a série de presenças do prefeito e da prefeitura de Guarulhos na ONU, né, que vem sendo chamado para divulgar a experiência como cidade exitosa em algumas matérias, a participação de Guarulhos em algumas organizações internacionais de cidades. A gente tem muito a apresentar para o mundo, né, porque é uma cidade que desenvolveu-se muito rápido, cresceu muito rápido e tem o que mostrar em políticas inclusivas e participativas e, enfim, a gente acho que está muito bem lá fora. Então vou pedir para que você aproveite, estamos ao vivo, convide o telespectador aí a acompanhar a audiência pública. Bom, eu espero que todos vocês, cidadãos de Guarulhos, aproveitem para saber um pouco mais sobre o trabalho da coordenadoria e que qualquer coisa estamos sempre à disposição de qualquer cidadão. Obrigado, boa audiência. Obrigado, bom dia. Este coordenador Fernando Santomauro, portanto, é o coordenador de Relações Internacionais. Então tá aí o convite feito por ele mesmo. Acompanhe agora a audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores, no plenário, sobre a LDO 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que define como vai ser investido o orçamento da Prefeitura para o ano de 2014. Você confere agora, então, a audiência da Coordenadoria de Relações Internacionais, aqui presidida pelo nosso coordenador Fernando Santomauro. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Pedir para que seja garantido o silêncio na casa. Há número legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município.
Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra dos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa nosso nobre Fernando Santomauro, coordenador da pasta Coordenadoria de Relações Internacionais. Com a palavra, nosso nobre coordenador Fernando Santomauro. Peço a todos para que possa ser garantido o silêncio na casa para uso da palavra do senhor Fernando Santomauro. Bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui na Câmara. É uma oportunidade que a gente tem para falar um pouco sobre o nosso trabalho. E eu vi aqui os vereadores, os representantes do povo, as opiniões, as suas críticas. É muito saudável para a gente isso e é sempre bom escutá-los e conversar aqui com vocês. Bom, eu vou tentar ser breve, não utilizar os 30 minutos, mas ser o mais breve possível para também abrir o espaço para vocês aqui. Eu acho que a gente aprende muito no diálogo, né? Eu vou falar um pouquinho, antes de entrar no orçamento, eu vou falar um pouquinho sobre os eixos de ação principais da nossa coordenadoria, né? Desde 2009, a gente estruturou a coordenadoria em, basicamente, 4 eixos de ação, né? Visando colocar Guarulhos nas principais discussões e espaços internacionais das cidades no exterior, né? Então, o primeiro eixo de ação, que é responsável pela presença de Guarulhos em organizações internacionais de cidades, é o eixo de redes de cidades. E, nesse sentido, o nosso ponto de partida aí é a rede Mercocidades, né? São as cidades do Mercosul. A gente acredita que, partindo do Mercosul, a gente ganha mais pela experiência das cidades que estão aí, que tem uma realidade mais próxima da cidade de Guarulhos, né? Tem orçamentos mais parecidos com a cidade de Guarulhos, então, para a troca de políticas públicas, a rede de Mercocidades é bem interessante. Além disso, participar de Mercocidades é uma maneira de partir para o mundo, não só como Guarulhos, não só como cidade brasileira, mas como cidade da América do Sul. Então, na maioria das vezes, a gente participa de reuniões ou busca recursos técnicos e financeiros lá fora, não só como Guarulhos, mas como uma representante sul-americana. Então, a gente ganha escala com isso, né? Então, a rede Mercocidades, a gente participou de diversos espaços que nos proporcionaram alguns projetos com alguns recursos, né? Atualmente, a gente continua na rede Mercocidades coordenando alguns grupos de trabalhos temáticos, né? A rede se divide em unidades temáticas de trabalho de diversas políticas públicas, como educação, como ciência e tecnologia, como desenvolvimento econômico. A gente subcoordena a unidade temática de desenvolvimento econômico local, que a gente coordenou por 2 anos e agora a gente subcoordena pelo Brasil, né? A gente coordena a unidade temática de desenvolvimento social, principalmente pelos nossos projetos internacionais, já que são um exemplo, como o projeto do tráfico de pessoas. A gente subcoordena a unidade temática de educação, principalmente pela nossa política de educação desde 2000, que vem incluindo muita gente e qualificando a educação pública, né, municipal. E está virando modelo no continente e no mundo, né? A partir da rede Mercocidades, a gente participa de alguns espaços, por exemplo, como a Comissão de Inclusão Social e Democracia Participativa
da Organização Mundial de Cidades. Aí, as cidades que têm exemplos positivos de participação popular, como orçamento participativo, como saúde participativa, como os conselhos, elas discutem melhores formas de incluir o cidadão na decisão e no acompanhamento das ações da prefeitura, né? Atualmente, também discute a questão dos direitos humanos na cidade, a questão do acesso à cidade como direito humano, né? Nesse sentido, o nosso vice-prefeito e o nosso prefeito foi convidado, o nosso vice-prefeito esteve presente em Nantes no último mês, convidado pela Organização Mundial de Cidades para apresentar a experiência de participação popular de Guarulhos e, especificamente, a saúde participativa, né? Está virando um estudo de caso, um caso modelo entre as políticas de participação popular no mundo. Outra organização que a gente participa desde sua fundação e ainda temos um papel protagonista é o Fórum de Autoridades Locais Periféricas, que inclusive vai ter um congresso mundial dessas cidades, que são as cidades que ficam ao redor das grandes metrópoles mundiais e que muitas vezes sofrem impactos negativos, né? E sem sofrer os impactos positivos dessas grandes metrópoles. O FAUP, que é o Fórum de Autoridades Locais Periféricas, ele tenta amplificar no mundo a voz das cidades periféricas, né? Então, principalmente Nanterre teve sua grande participação, Guarulhos também levou isso muito à frente, principalmente a partir do segundo mandato do prefeito Eloy, e o prefeito Almeida deu continuidade a isso, e agora vai participar da abertura do Congresso Mundial das Cidades Periféricas, que vai ser em Canoas, no Rio Grande do Sul, amanhã e depois. Guarulhos vai estar presente e vai apresentar suas reivindicações, né? E também as suas políticas exitosas. Outra organização que a gente faz parte, que a gente foi fundador, inclusive, foi fundada aqui em Guarulhos, no ano de 2010, foi a Associação Latino-Americana de Cidades Aeroportuárias, que tem o objetivo de trocar experiências de relação cidade-aeroporto. A gente tenta reunir as cidades do mundo que têm uma experiência positiva com o aeroporto, ou seja, que conseguem tirar do aeroporto coisas boas para a cidade e integram suas políticas com o aeroporto, criam esse diálogo, né? O Guarulhos, eu acho que já melhorou muito isso, mas ainda pode melhorar muito mais, né? A gente tem um acordo agora, nesse tema de relação com o aeroporto, com a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina da ONU, e com a cidade de Pudahuel, que fica no Chile, que é a cidade do Aeroporto Internacional de Santiago, né, do Chile, e que trabalha junto com a gente esse acordo com a CEPAL para pensar o planejamento urbano e o desenvolvimento econômico relacionado ao tema do aeroporto. Outra rede que a gente participa é a rede ICLEI, que é o Conselho Internacional para Iniciativas Locais Ambientais. Por que a gente participa dessa rede? É a maior rede de cidades e meio ambiente do mundo. Eles criaram metodologias interessantes de indicadores, de controle das políticas ambientais, né? Eles têm metas globais para seguir. Guarulhos assumiu o compromisso de seguir essas metas globais e provavelmente vai começar a se utilizar dos indicadores mais apropriados para controlar as metas ambientais, né? Então, principalmente por causa disso. Vou tentar resumir aqui, que são muitas, mas as principais. A gente participa também da Rede Cidades pela Mobilidade, principalmente pela questão do reordenamento urbano da cidade, por causa das vias rápidas de ônibus, novos terminais, bilhete único. Essa rede é uma rede situada em Stuttgart, na Alemanha. Stuttgart tem um belo trabalho de reengenharia de mobilidade urbana para grandes eventos. Por causa da Copa da Alemanha, Stuttgart se tornou, na Alemanha, um exemplo, o melhor exemplo de cidade que se readequou para o grande evento que era a Copa do Mundo. A partir daí, Stuttgart fundou essa rede e Guarulhos faz parte. A principal ideia é a gente
além da questão do planejamento urbano, por causa da readequação do sistema de transporte, mas também aproveitar a experiência de Stuttgart na reengenharia de transportes durante grandes eventos. A gente também faz parte e é fundador e atualmente é vice-presidente para a América Latina do Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades, que é uma organização baseada, por exemplo, no Banco Mundial, mas para as cidades. Ela tem sede em Paris e Guarulhos entrou oferecendo cooperação técnica, principalmente na área de orçamento participativo e de políticas de participação popular, e está reivindicando, junto ao fundo, um financiamento para a reurbanização da favela Vital Brasil. E aí a gente está em estudos iniciais de viabilidade, de como a gente vai trazer fundo perdido e de como o fundo vai trabalhar nessa captação de recursos para a gente. Então, técnicos do fundo vieram para cá, estão conhecendo a área, estão falando com nossos técnicos e provavelmente nos próximos meses aí vão vir mais uma comissão de técnicos do Fundo Mundial para estudar como a gente capta, principalmente a fundo perdido, dinheiro e cooperação técnica para fazer a urbanização da favela Vital Brasil. Vou cortar para o segundo eixo de ação, que é o eixo de projetos. A partir da nossa participação nessas organizações internacionais de cidades, a gente começa a pensar projetos tanto de cooperação técnica quanto de captação de recursos. A área de projetos, ela apresenta esses projetos para os fundos financiadores, né? E depois faz o acompanhamento dos projetos internacionais dentro da prefeitura. Então, capacita os funcionários da prefeitura, das diversas secretarias fins, para executarem os projetos de maneira apropriada. E, depois disso, também ajudam a fazer a prestação de contas, enfim, ajudam o projeto a ser bem gerido para abrir nossas portas para novos fundos e novos projetos, né? Novos recursos. Entre os projetos, bom, a gente está priorizando, principalmente, tanto por causa da crise europeia, quanto por causa da crise econômica que os Estados Unidos vem passando, os fundos financiadores de países tradicionais, eles têm diminuído, né? Por outro lado, tem se abrido uma nova gama de oportunidades para a cooperação técnica, principalmente entre cidades do Sul, né? É a chamada cooperação Sul-Sul. Então, nós partimos na frente quando a gente pensa em cooperação Sul-Sul. E aí, se for pensar cidades brasileiras, a gente já tem um acúmulo de experiências bem grande nessa área. Eu vou citar algumas aqui. A gente está terminando agora um projeto aprovado por meio de Mercocidades, junto com a cidade de Rosário e junto com a cidade de Belo Horizonte, também com participação e acompanhamento da FAO, da Organização da ONU para Alimentação, né, que trata da questão de segurança alimentar. É um projeto que teve inicialmente um financiamento de 55 mil euros, que é de agricultura urbana. Nós, na época, estávamos refundando o Departamento de Agricultura Urbana dentro do Fundo Social de Solidariedade, e a gente chamou Rosário para ajudar. Rosário, que tem uma experiência de décadas aí na questão da agricultura urbana, né? Desde a crise argentina, Rosário começou a mobilizar os agricultores locais, na verdade que nem eram agricultores locais, mas eram pessoas que estavam passando fome com a crise econômica da Argentina. Começou a capacitar principalmente as mães de família e começou a gerar renda, criar cooperativas entre diversas pequenas agricultoras urbanas, né? Hoje em dia, Rosário é uma cidade modelo e a gente chamou Rosário para capacitar os nossos técnicos, né? Foi um financiamento da União Europeia e que a gente pretende continuar a partir de agora com outros fundos, né? Um outro projeto que também ganhou muito visibilidade nos últimos tempos, agora também principalmente por causa dessa última novela, mas a gente já fazia isso antes, é o projeto de combate ao tráfico de pessoas, exploração sexual. Principalmente por causa do nosso aeroporto e porque a prefeitura tem um posto de atendimento às vítimas do tráfico, né?
A gente apresentou o projeto para a União Europeia também com cidades italianas e cidades espanholas. A ideia era fazer um trabalho conjunto, tanto com as cidades que exportam as pessoas para fora, né, tanto com as cidades que recebem essas pessoas e que prendem essas pessoas lá, né. Então, por exemplo, com Gênova, principalmente cidades italianas e cidades espanholas, que se não são os lugares onde as pessoas ficam, são os lugares de onde as pessoas partem dentro da Europa, né. Então, é um trabalho conjunto entre os nossos técnicos da assistência social, do nosso posto, com os técnicos italianos e espanhóis. Também tem participação de cidades romenas, né, e de cidades de outros países da América Latina, né. Mas Guarulhos tem um papel central nisso, porque muitas vezes as pessoas que são traficadas saem da América do Sul e saem pelo aeroporto de Guarulhos. Então, até o trabalho preventivo é importante, até o trabalho de divulgação desse problema, que a maioria das vezes as pessoas não sabem que estão sendo traficadas, né? Então, tem todo o trabalho preventivo dos nossos técnicos do aeroporto e de comunicação, né? O material para tentar evitar isso vem desse projeto que também foi financiado pela agricultura, pela União Europeia e que está sendo terminada a primeira fase do projeto. A ideia é continuá-lo, né, também com financiamento da União Europeia, para os próximos anos. E está dando certo, é um projeto que vem ganhando bastante visibilidade e que tem grandes possibilidades de continuar. Por fim, entre os projetos de cooperação Sul-Sul, eu vou citar mais dois com a África, que é um dos novos eixos prioritários do nosso trabalho. O projeto de cooperação Sul-Sul trilateral, com cidades francesas e cidades moçambicanas. Guarulhos foi a primeira cidade a ser selecionada. É um projeto de $200 mil, financiado pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores. Guarulhos participou com o Seine-Saint-Denis, que é um departamento da França ao norte do Sena, então tem a ver um pouco com Guarulhos, pela sua localização em relação à grande metrópole e pelas questões de gestão metropolitana. E Guarulhos tem um acordo com Maputo, capital do Moçambique, né, país que tem também língua portuguesa e tem muitas necessidades, né, na área de resíduos sólidos. Então, tanto os técnicos da nossa Secretaria de Serviços Públicos, quanto os técnicos de serviços públicos do departamento de Seine-Saint-Denis, na França, estiveram na África, em Maputo e em Matola, que é a cidade conurbada com Maputo, capacitando técnicos africanos na área de resíduos sólidos. A gente não é um projeto que, pelo tamanho de projeto, com $200 mil, você não pode construir muita coisa, mas você capacita os projetos para que eles, com o que eles têm em mãos, né, com os funcionários e com os equipamentos que eles têm em mão, possam aproveitar da melhor forma a gestão, né, de resíduos sólidos. E, principalmente, eles estavam interessados em como a gente fez o nosso plano diretor de resíduos sólidos e como a gente incluiu os catadores dentro do nosso plano diretor. Eles estavam interessados nisso e eu acho que a gente pôde ajudar bastante. Um outro projeto que foi aprovado agora e está começando a partir desse ano é um projeto também de gestão e planejamento urbano, que Guarulhos participa entre as cidades brasileiras, com a Frente Nacional de Prefeitos e com as Cidades e Governos Locais Unidos, que é essa Organização Mundial de Cidades, que aprovou um projeto de €600 mil junto à União Europeia e também com foco em capacitação em planejamento urbano de cidades africanas. As cidades africanas estão querendo de Guarulhos principalmente a questão do cadastramento social da Secretaria de Habitação e da Secretaria de Planejamento Urbano e a forma como a gente tenta reconhecer as propriedades que não estão ainda oficializadas, né? É uma coisa que interessa saber para os africanos como que a gente está gerindo uma cidade que tem um déficit, né, de informalização muito grande. Para planejar é difícil. Para os africanos a gente é um modelo disso, né, pela velocidade com que a gente está fazendo e incluindo essas pessoas que estavam na informalidade.
O terceiro eixo de ação são os organismos multilaterais, então são as organizações mais tradicionais de cidades, como, por exemplo, o Sistema ONU, as agências da ONU, o Mercosul, a União Europeia, e aí a gente tenta cruzar a participação nas redes de cidades, os projetos e os organismos da ONU, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, o nosso programa de trabalho decente, da Secretaria do Trabalho. Ele foi lançado e teve a presença de técnicos da Organização Internacional do Trabalho para tentar uniformizar as nossas políticas em relação ao que vem sendo feito no mundo, né? A própria FAO, já mencionada aqui, que participou no nosso projeto de agricultura urbana. Toda a participação das cidades brasileiras na Rio+20, Guarulhos teve participação fundamental, e agora no pós-Rio+20, a ONU vem chamando Guarulhos como representante sul-americana para discutir, junto à ONU e junto à Organização Mundial de Cidades, e a agência da ONU que trata de cidades, que é o NACLA, e a agência da ONU que trata de assuntos urbanos, que é o Habitat, né? Como a ONU, as nações e as cidades vão determinar metas comuns pós-2015 e pós o Rio+20 e como elas vão conseguir alcançar. Essa é uma discussão de ponta e que Guarulhos está participando pela primeira vez, né, como representante das cidades. Então, isso é muito interessante. O quarto eixo de trabalho, e o último, é o eixo de cooperação, né? Cada vez mais a gente vem notando que prestar cooperação é tão interessante para a cidade quanto só receber. A gente vem notando que, ao prestar cooperação, os nossos técnicos muitas vezes aprendem mais do que quando vem um modelo pronto de fora, tanto do Japão, tanto da Alemanha, que muitas vezes não são modelos adequados à nossa realidade. Quando a gente vai para a África, por exemplo, prestar cooperação com os técnicos africanos, a gente abre um caminho interessante, não só porque ajuda os técnicos africanos, mas também como abre uma relação e muda a cultura da nossa ação internacional, né? A gente pode citar alguns exemplos de potenciais cooperações, né? Aproveitar, o Paulo Carvalho está aqui, a gente teve em Pudahuel, né, que tem uma bela experiência. A gente pode pensar, por exemplo, com cidades aeroportuárias da América Latina, tentar desenvolver algum tipo de cooperação técnica, como a gente já desenvolve. Com cidades moçambicanas, como Maputo e Matola, a gente já está em andamento também. A gente pode pensar, por exemplo, rodadas de negócios, né? Com cidades francesas, como o próprio departamento de Saint-Denis, com a cidade de Orly, que é a cidade que tem um aeroporto mais tradicional da França e que tem uma experiência interessante de capacitação de pessoas que moram perto do aeroporto para trabalharem no aeroporto, né? E a forma como eles têm uma gestão compartilhada do aeroporto, com representantes das organizações civis locais, com representantes das cidades, com representantes do governo do estado, com representantes do governo nacional, né? Então, e eles têm interesse em cooperar com Guarulhos, né? É uma das próximas ações. E na questão de mobilidade, né? Como já vieram técnicos coreanos, por exemplo, para falar do VLT, agora também possibilidade de cooperação com a Suíça para conhecer isso. Basicamente é isso. A gente tem algumas perspectivas, né? E tem alguns eixos prioritários que o prefeito apontou para o próximo mandato, principalmente... Estou me censurando aqui. Não, mas eu estou acabando. Como é que estou de tempo? 22, são 30 minutos. Ah, tá ótimo. Então, só destacar 3 eixos prioritários de ação para o próximo mandato. Entre essas atividades nossas, a gente está repensando e está reestruturando a nossa estratégia de captação de recursos, né? Principalmente para 2 coisas. Para recursos de fundo perdido. Então, a gente já está conversando, por exemplo, com o BID, vendo como Guarulhos pode captar recursos de fundo perdido e aí
tentar aproveitar a experiência do Rio de Janeiro com fundos do BID para desenvolvimento econômico, né, para pequenas e médias empresas e para geração de renda. E talvez, e aí adequar um pouco a realidade de Guarulhos, mas a Agência de Cooperação Internacional de Medellín tem uma experiência bem interessante de captação de recursos de projeção internacional das cidades. É uma coisa que a gente vem pensando em fazer alguma coisa parecida, mas reestruturar a nossa estratégia de recursos, de captação de recursos, como prioridade. A segunda prioridade é uma coisa que a gente já está fazendo, mas integração com o Mercosul, né? E a terceira, a cooperação com a África. Aí a gente tem algumas potenciais relações econômicas também, não só com Moçambique, mas também com a Costa do Marfim. E aí, bom, podemos destacar algumas próximas ações nossas para esse próximo ano. A gente esteve com um grupo de empresários, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Agende, e com o prefeito. A gente esteve em Montevidéu, né, para conhecer a experiência dos parques tecnológicos de Montevidéu, que tem uma experiência bem interessante. E agora, a partir dessa visita, a partir do encontro do prefeito com a prefeita de Montevidéu, provavelmente empresários de Guarulhos vão para a rodada de negócios de Montevidéu de agosto, e a ideia também é chamá-los, os empresários de Montevidéu, para virem para a nossa rodada de negócios também no segundo semestre, e para virem para o Guaruex, que é um evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ajuda a qualificar e preparar os nossos pequenos e médios empresários para fazer o comércio exterior, né? Ganha escala e é interessante. Outra ideia é fazer rodadas e seminários com os representantes comerciais dos consulados que estão em São Paulo, né? E aí a gente está pensando, por exemplo, fazer com os países árabes, principalmente, né? Que é uma coisa que a gente quer fazer e chamar os nossos empresários. Enfim, fora os projetos que a gente já falou, da Vital Brasil e do BID, a gente também quer preparar um projeto agora para o desenvolvimento econômico e apresentar ele já que a gente já tem essa relação com a cidade de Montevidéu, e apresentá-lo ao FOSEM, que é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que tem fundos disponíveis para financiar projetos de desenvolvimento econômico com cidades uruguaias, né? E, enfim, continuar participando dessas redes de trabalho que dão e trazem bastante coisa para Guarulhos. Agora, nos próximos 2 minutos, que eu acho que já são mais do que suficientes, vou apresentar o nosso orçamento para o ano. É um orçamento modesto, de R$440 mil para o ano. Na nossa folha de salário e de gastos com aluguel, pegam R$313 mil desse montante. Então, na verdade, e daí com outros descontos que a gente teve da Secretaria de Governo, a gente tem disponíveis para o ano, né, fora os salários, R$46 mil para o ano. O que é bem difícil trabalhar com isso, né? Mas, como uma das nossas atribuições é buscar recursos, né, entre esses projetos apresentados, a gente tem mais ou menos R$700 mil captados, né? Então, nesse sentido, a gente é uma das poucas secretarias, se não for a única, secretaria superavitária, né? A gente traz mais dinheiro para a cidade do que a gente gasta, né? E desde 2009 foi assim, né? A gente continua aumentando essa disparidade entre o dinheiro que a gente tem e o dinheiro que a gente traz. Então, na verdade, grande parte das ações da coordenadoria não são financiadas pela própria prefeitura, são financiadas e aí muitas vezes são executadas por outras secretarias fins, mas são financiadas por fundos internacionais, né?
Acho que é mais ou menos isso. Espero aí que tenha esclarecido mais ou menos o que a gente faz e aguardo aí os comentários dos senhores. Passemos aos questionamentos dos nobres vereadores e aos questionamentos dos munícipes. Com a palavra, o senhor Arinaldo. Alô, alô. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez o nosso presidente da comissão, Eduardo Barreto. Cumprimentar o coordenador Fernando e os demais presentes. Fernando, uma das minhas perguntas você respondeu no finalzinho que estava formulado aqui, e até porque, por ser uma coordenadoria, como você colocou muito bem aí, mas se a gente não prestar atenção direitinho no que está se colocando, fica difícil de entender, porque a gente está acostumado com as coisas mais internas. Então, vem aquelas questões de, por que não fez isso ou deixou de fazer aquilo? E no caso aí, você faz um trabalho mais para fora do que para internamente, não deixe de dizer internamente, quando vem de fora, né? Mas fica uma coisa, e aí, no finalzinho você colocou os pontos. E aí eu daria até uma sugestão para numa próxima aí, colocar mais para a gente visualizar, porque é legal, a tua fala foi bem, você tem que prestar bem atenção para entender, mas se tivesse, para a gente ver como esse formato se dá, ficaria, eu acho que, no meu entendimento, ficaria até melhor, até para nós questioná-los, né? Mas, como você mesmo colocou, e é um trabalho árduo aí fora e tal, mas eu vou por foco interno. Não sei se você tem alguma integração nessa situação, mas eu gostaria que você depois desse uma palavra para a gente ver se tem, algum trabalho voltado, principalmente para o aeroporto. Eu sei que o Paulo está ali, o Paulo Carvalho vai falar também da coordenadoria do aeroporto, e aí a gente vai questioná-lo, porque aí é uma questão mais interna. Mas, assim, no aspecto imigração internacional, como é que está visto isso aqui dentro, se você tem alguma coisa a nos colocar, e na questão tráfico humano. Para Guarulhos, assim, você mencionar para nós Guarulhos, como é que está essa questão? Porque a gente vê falar muito, mas a gente lendo, a gente vê que não é foco, não é em Guarulhos. Mas aqui em Guarulhos tem essa situação, como é que você vê isso? Colocar para nós isso aí. Obrigado. Com a palavra, o senhor Luiz Henrique. Bom dia. Bom dia, coordenador, tudo bem? Só uma questão, até você tocou bem no assunto ali, quando você disse que a coordenadoria hoje traz mais recursos para o município do que ela gasta, no sentido de que ela está trazendo aí cerca de R$700 mil, com um orçamento de 440, e a gente sabe que num país como o Brasil, num estado como São Paulo, numa cidade como Guarulhos, há outras demandas, há outras prioridades, no sentido de que assuntos como as relações internacionais acabam ficando um pouco de lado. E nesse aspecto, dentro da questão da gestão pública, é interessante, eu tive uma experiência junto a um instituto ligado ao IMT, que era o Instituto Internacional Paulo Iguaçu, que funciona dentro da usina de Itaipu, e lá nós criamos um núcleo de captação de recursos e gerenciamento de projetos, que é muito parecido com o que vocês fazem para captar recursos. E essa experiência saiu de dentro do Instituto e acabou indo para a gestão pública de alguns municípios. Eu acho que essa experiência pode ser compartilhada com outras secretarias, que mesmo, eu entendo que várias secretarias da cidade podem captar mais do que gastam.
né? E eis aí alguns exemplos, né? Então, fica uma sugestão para que esse projeto, esse modelo de captação de recursos saia de dentro da coordenadoria e vá para outras áreas do município. E uma última sugestão para a gente, para fechar essa minha fala, em relação você falou do aeroporto de Orly, né, na região metropolitana de Paris. Acho que ele atende hoje em torno de 30 milhões de passageiros ano, que é mais ou menos o tamanho do aeroporto de Guarulhos, um pouquinho menor. Há algum projeto de se pensar numa cidade aeroportuária como essa, para fazer Guarulhos se tornar uma cidade irmã, para cooperação bidirecional? Então, se não há, ficaria uma sugestão, e se há, eu queria um esclarecimento a respeito disso. Obrigado. Não havendo mais inscritos para os questionamentos, passemos às respostas e às últimas considerações do senhor Fernando Santo Mora. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Alô? Obrigado pelas perguntas. Acho que a gente pode esclarecer alguns pontos. As perguntas do Arinaldo, sobre as questões mais internas, né? A gente sempre tenta casar a ação internacional com as prioridades internas do governo, né? E aí, por exemplo, a educação, o transporte público, a habitação, são sempre áreas que a gente tenta casar as ações, porque é só aí que faz sentido, na verdade, né? A gente ter uma ação internacional descolada das prioridades do governo não faz nenhum sentido, né? Então, é por isso que também é importante a coordenadoria, porque ela centraliza e casa as ações das secretarias todas com as prioridades do governo, né? Se cada secretaria tiver uma ação própria, talvez, por exemplo, só para dar um exemplo, tem um edital da União Europeia para financiar projetos de cidades, né? E aí aberto para cidades da América Latina. Se a gente não tivesse diálogo e não coordenar um projeto só de Guarulhos, a gente tem menos chance de ganhar esse projeto, né? Então, assim, junto com o governo, a gente decide, vamos apresentar um projeto, vamos. De qual área? Né? O governo que decide, né? Senão a Secretaria de Habitação vai achar que a dela é mais importante, a de Saúde vai achar que a dela é mais importante. Sempre a gente tenta colar. Então, todos esses projetos que a gente está tocando, eles nascem, eles são elaborados, eles são apresentados e muitas vezes são aprovados, né? A partir de decisões do governo e do prefeito, né? E daí, nesse sentido, bom, a nossa participação é colada com algumas prioridades do governo, né? Eu não mencionei, mas, por exemplo, na Secretaria de Saúde, por exemplo, a gente tem projetos com a OPAS, e com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde, na área de criação de indicadores e de participação popular para tentar identificar determinantes sociais de alguns tipos de saúde, de alguns tipos de doença em algumas regiões da cidade, né? Que é o projeto Rostos, Vozes e Lugares. Na área de educação, a gente, que é também prioridade do governo, e daí a nossa experiência dos céus está bebendo e está se mostrando muito boa também na rede Mercocidades. Atualmente, na área de educação, a gente participa de Mercocidades, provavelmente a gente vai trazer cidades com experiências exitosas para Guarulhos no segundo semestre agora. Também para pensar a questão da tecnologia na educação, agora a gente está tentando cada vez mais usar a tecnologia, né, na educação. Então, a gente está trazendo as principais cidades do mundo que têm boas experiências nessa área, né? Na área do aeroporto, bom, o Paulo vai poder falar um pouco mais daqui a pouco, mas, enfim, foi aberta essa possibilidade de ação com a CEPAL e com as cidades latino-americanas. E, bom, as questões... Luiz Henrique? As questões do Luiz Henrique também são muito boas. Eu concordo com praticamente todas o seu preâmbulo ali, falando que
as relações internacionais não são vistas como prioridade, né? E realmente não são, né? Mas elas, se bem utilizadas, se casadas com as prioridades do governo, elas são um instrumento de qualificação das nossas políticas e muitas vezes a gente não consegue medir isso, né? O que eu falei aqui são os projetos mensuráveis, né? Mas, por exemplo, quando você leva um técnico nosso para outra cidade que tem uma experiência interessante, ele volta qualificado, né? E ele volta com uma capacidade de aproveitar melhor o trabalho dele, né? E, nossa, você falou de Itaipu, realmente nós estivemos em Itaipu no encontro da Frente Nacional de Prefeitos, né? Você estava lá? E, inclusive, a gente fez uma reunião do Fórum Nacional de Gestoras e de Relações Internacionais em Itaipu, conhecemos um pouco a experiência de Itaipu, que é uma coisa, realmente é um modelo, assim, a gente tenta seguir isso, então talvez não seja à toa que você mencionou, né? Mas, então, daí o nosso trabalho, quando a gente fala em projetos, é um pouco esse, de capacitar em cada secretaria pelo menos um técnico para a gestão de projetos internacionais, né? Com isso, a gente também tenta acompanhar a formulação de projetos da secretaria, é um dos nossos papéis, né? Não só a capacitação, mas o acompanhamento porque você captar recurso internacional é muito difícil, né? Você tem que ter uma projeção internacional, uma imagem da cidade formada, você tem que conhecer as pessoas dos fundos, né? E é uma coisa de longo prazo, né? Não é de uma hora para outra que você pega um grande projeto internacional. Então, a gente está tentando fazer essa construção, cada vez mais pegando projetos maiores, né? A gente tenta fazer e estimular que as secretarias criem uma cultura e criem uma vontade de apresentar projetos internacionais. Mas muitas vezes elas se perdem nisso mesmo, né? do imediatismo de resolver os problemas que estão batendo na porta, né? Então, para você falar para um técnico deles, e vamos fazer um projeto internacional que pode ser aprovado daqui a uns 2 anos, né? O cara fala, bom, eu não tenho 2 anos, né? Tem que resolver o problema agora. Então, o nosso papel também é um pouco esse. A gente, a partir da decisão do governo, a gente pega as áreas prioritárias e tenta trabalhar e fazer a maior parte da elaboração do projeto e fazer o meio de campo com os fundos internacionais. E a partir do momento em que o projeto é aprovado, a gente faz a capacitação com o funcionário que vai gerir, né, com o funcionário técnico, com o funcionário financeiro da secretaria que vai gerir. Esse recurso que eu falei, talvez um projeto e outro fiquem na coordenadoria, mas a grande maioria dos recursos captados vão para as secretarias fins, né? Aí um exemplo é a nossa Secretaria de Assistência Social, que tem esse projeto com os italianos, né, que é do tráfico de pessoas, né? Na verdade, esse projeto é gerido pela assistência social. A assistência social, além de ter o posto, ela está repensando a estratégia de trabalhar com os imigrantes estrangeiros em Guarulhos, né? Uma coisa que a gente também já tinha plantado algumas sementinhas, já tinha falado com alguns consulados, a gente fez uma atividade com o consulado do Paraguai para trazer os paraguaios ilegais em Guarulhos, para um pouco esclarecer como eles podem ser legalizados, como eles podem entrar numa rede social, né, oferecida pela prefeitura, como eles podem, enfim, participar como cidadãos, né? Mas é muito difícil, porque a gente continua fazendo esse trabalho. Eu acho que é um trabalho de mudança de cultura mesmo, e você mostrar para os imigrantes ilegais que estão aqui, principalmente paraguaios e bolivianos, que muitas vezes estão em situações de trabalho escravo, né? Tentar legalizá-los e tentar incluí-los é bem difícil, mas é uma vontade da Secretaria de Assistência Social. E as pessoas, as vítimas do tráfico que saem, só para tentar te responder, Arnaldo, tem esse trabalho que também é da Secretaria de Assistência Social. O posto de atendimento às vítimas do tráfico, que fica no aeroporto, ele é gerido pela assistência social, ele tem técnicos que trabalham com isso há
anos e são técnicos muito bem, é uma equipe pequena, mas muito qualificada, né? Eu sei disso porque a gente, por causa do projeto internacional com os italianos, a gente tem trabalhado muito com a equipe do posto de atendimento. E são pessoas que, assim, são, se bobear, as pessoas mais qualificadas do país para identificar as possíveis vítimas que estão saindo e para identificar as vítimas que estão chegando, muitas vezes que chegam e não querem, chegam perdidas, né? Porque chegam depois de anos de exploração e de violência e às vezes sem ter onde ficar e sem ter. Então, as técnicas levam para o posto, tentam saber o que aconteceu, se preciso for, encaminham para as casas de abrigo, né? E disponibilizam, por exemplo, ligar para a família ou algum transporte que for necessário, né? Ainda há muito que ser feito, né? Mas essa equipe, principalmente internacionalmente, os italianos que estão gerindo esse projeto, tanto da Universidade de Gênova quanto da província de Torino, eles levam as técnicas de Guarulhos como os exemplos assim, a serem seguidos. Agradecemos ao nobre coordenador Fernando. Fico feliz em saber que uma pessoa tão capacitada, conhecedor, esteja alocada em tal coordenadoria. Sabemos também que é uma pasta que não tem grande conhecimento por grande parte do nosso público, mas uma pasta muito importante para a nossa cidade. Parabéns, Fernando, e agradecemos mais uma vez a sua presença e de toda a sua equipe. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada.